A quantidade de biscoito que eu recebo por cada foto que eu posto da Pina é impressionante. A mãe não tem a opção de deixar de ser mãe. Para a mãe é um imperativo, para o pai é uma escolha. A sociedade ainda coloca sobre o ombro das mulheres a responsabilidade de se informar sobre como criar filhos, né? Infelizmente, homens, a gente não é incentivado e nem educado e nem construído para isso, para ser pai efetivo. Hoje em dia, o que se chama de paternidade ativa é uma paternidade estetizada. É um monte de pai que fica tirando foto com criança no Instagram e que porque levou para dar um rolê, ai, que pai maravilhoso. Precisa de muito pouco para um pai ser incrível e muito pouco para uma mãe ser uma bruxa. Eu, antes de pandemia, antes de todas essas coisas, se eu saio com os meus 3 filhos, se eu sair com os meus 3 filhos sozinho na rua, todo mundo olhava assim, caramba, olha que paizão. Eu recebo só os biscoitos, né? E é importante a gente perceber que a gente tem que fazer isso não por causa do biscoito que você vai receber ou da foto bonita que você vai postar no Instagram, mas porque é a sua obrigação, né? A gente não tem incentivo nem de leis e nem de construção corporativa. As empresas dão 5 dias de licença paternidade, não tem trocador nos banheiros masculinos, as bonecas das minhas filhas todas falam mamãe faz isso, mamãe faz isso, mamãe faz isso, e nenhuma boneca fala papai. Ou seja, numa sociedade que está doente, é importante a gente valorizar a pessoa honesta. É importante a gente dizer, olha que legal, o cara tá trocando fralda, olha que legal, o cara tá levando na escola, olha que legal, o cara... Pode ser biscoito, mas não é um biscoito só para alimentar aquele pai, é um biscoito para alimentar todo mundo, incentivar todo mundo a fazer a coisa certa. Existe essa cultura muito forte ainda, né, de que a mãe é a principal responsável pelos cuidados com as crianças. Eu queria saber como que você enxerga isso hoje em dia. Você acha que os pais têm participado mais ou ainda a gente tem muita coisa para evoluir? No meu emprego convencional, eu vejo que todos os pais eles são com essa mentalidade, que eles têm que se preocupar em pagar as contas, que eles têm que se preocupar em, sei lá, ser aquele cara provedor, e que os caras mais, entre aspas, desconstruídos desses círculos, eles são os caras que fazem quando a mãe pede. Então, eu acho que sim, tem um movimento bacana rolando, mas a gente ainda precisa trabalhar muito, muito para ter uma mudança realmente efetiva. Se você me pedir bastante sinceridade, eu acho que a gente está participando mais, sim, mas assim é uma disputa desleal, né? É desleal. Mesmo o cara que seja talvez o cara que mais participe dentro de casa, se ele divide as tarefas com uma mulher, com uma mãe, provavelmente ele não faz 50%, sabe? Mas eu acho que sim, acho que está evoluindo. Acho bem bonito que vários homens, sei lá, não tenho mais vergonha, né? Eu acho que o primeiro passo foi isso. A gente tinha muita vergonha de dizer que queria ter filho, e a gente tinha vergonha de dizer que amava os nossos filhos, e vergonha de dizer que ficou em casa cuidando dos nossos filhos, e vergonha de levar os nossos filhos, sei lá, para eventos sociais. E acho que isso foi se quebrando, a gente foi se sensibilizando de alguma forma, mas sem dúvida é um longo caminho ainda pela frente. Normalmente, quando a gente fala de nova paternidade, o assunto é não, eu sou um novo pai porque ser pai é incrível, me transforma e eu tenho uma vida mais complexa. Mas essa é a razão egoísta. A razão de verdade deveria ser, não, eu sou pai porque eu tenho que aliviar a carga da mulher que é a minha companheira ou a mãe do meu filho ou da minha filha que fica sobrecarregado. Mas dizer que a gente está numa igualdade de divisão, que isso está sendo almejada por parte dos pais, não. Os pais, eles sempre vão ter a desculpa social de se encostarem nas mulheres, e criar uma criança é muito duro. E falando um pouquinho sobre essa criação, né, de ser um pai tão participativo. Eu vi que você tem alguns vídeos falando sobre essa questão de imposição de gênero, né, dessa divisão tão rígida de padrões do que os meninos e as meninas podem brincar. Queria que você falasse um pouquinho como que você enxerga isso e como que você aplica isso na criação dos seus filhos.
é absolutamente impossível a gente falar sobre uma mudança real em como se enxerga e pratica a paternidade no Brasil se você não falar sobre gênero, se você não falar sobre masculinidades. A base de tudo está na infância. Esses primeiros anos de vida são que vão fundamentar tudo aquilo que você vai levar em termos de visão sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre a sociedade, para o resto da vida. Então, eu acredito muito que a criação que a gente dá para os nossos filhos aqui, então, são 2 meninos e uma menina bebê. Então, deles serem livres para brincarem com o que eles quiserem, deles terem as bonecas deles, deles terem as filhas deles. Isso tudo é importante porque é isso que vai definir como que ele vai ser um cuidador no futuro, né? Não existe essa coisa de biologia, porque a mulher ela é do cuidado, o homem ele é da ciência, não tem nada disso, isso é balela, sabe? É tudo construção social. Boa parte das pessoas que ouvem essa frase, como criar filhos sem tantas regras, vai imaginar que as minhas 2 filhas são pequenas selvagens que nesse momento estão pintando a parede da minha casa e que eu vou achar tudo bonito, né? Existe uma idealização da paternidade e da maternidade, todo mundo que sonha ser pai ou mãe vai imaginar que a criança vai chegar de algum jeito. E, essa é a garantia do fracasso, assim. O filho, ele não é controlável, porque nenhum ser humano é controlável. O papel do pai é não fazer diferenciação. É entender que a menina, ela pode fazer qualquer coisa que os meninos fazem e que o seu filho menino pode fazer qualquer coisa que as meninas fazem. Falamos sobre tudo. Inclusive, não só falo, mas a gente tem contato com mulheres trans, com homens trans. Então, eu tenho esse hábito de conversar com ela muito sobre sexualidade, gênero. São papos que a gente tem normalmente. Eu acho que não tem uma idade mínima para se ter esse tipo de conversa. Essa coisa de, não vou falar nada sobre racismo, que os meus filhos não vão ser racistas. Eu não vou falar nada sobre machismo para os meus filhos, porque eles não vão ser machistas. Não, porque a sociedade está aí prontinha para abocanhar seus filhos e fazer eles entrarem na rodinha e replicar tudo aquilo que a gente já replicou, que a gente continua replicando e tem que ficar se policiando para não replicar. O que eu acho é que uma paternidade, uma maternidade comprometida com a atenção, com o respeito com a criança, essa crença radical de que a criança é uma pessoa, né? Eu acho que faz com que a gente produza menos neurose, menos trauma nas crianças. Então, a primeira minha função é não deixar reproduzir o preconceito, não permitir que ela também reproduza sinais de homofobia no futuro, e falando nisso sobre uma sexualidade mais ampla, ela saber que sexo precisa ser feito com consenso, com pessoas maduras que estão prontas para isso. Por mais que a gente tenha aqui uma relação mais aberta, próxima, o mundo aí fora vai apresentar questões muito mais desafiadoras, violentas, agressivas, traumatizantes. Agora, eu acho de verdade assim, que é mais fácil você chegar na felicidade quando você tem a possibilidade de fazer uma espécie de conexão com os pais. E se isso transformar a sociedade numa sociedade que entende a importância de uma escola menos neurótica e de um ambiente de trabalho menos neurótico, a gente vai ter uma vida muito melhor. A gente sabe que não sou só eu ou outras pessoas falando sobre isso que vão mudar o mundo, mas todos nós e principalmente políticas públicas, né? A sociedade ela precisa mudar estruturalmente também. Mas eu vejo muito, sim, com muita esperança, que os meus filhos, por exemplo, quando eles crescerem, que eles sejam pessoas conscientes do machismo, do racismo, da figura deles dentro da estrutura, enquanto pessoas que ocupam um lugar de opressão. E eu vejo isso também das pessoas que me seguem, que já me contam isso, falam que, caramba, eu tenho muita esperança, né, que os meus filhos eles vão crescer dessa forma e vão espalhar isso do jeito deles, e a gente vai daqui e dali e a gente tenta mudar o mundo de alguma forma, né?